Olá, irmãos, tudo bem? Eu estou bem, graças ao bom Deus, não é? E confiando na graça provedora do Senhor e procurando de andar com Ele cada dia, procurando de trazer à minha memória que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir, porque Ele é Deus, e isso é muito bom, é bom demais podermos confiar num Deus tremendo, glorioso, santo, como o nosso Deus. Eu espero que você esteja bem com a sua família, bem espiritualmente, animado no Senhor, se fortalecendo em Deus. Tá joia? Queria orar para começar a aula de hoje. Senhor, obrigado por esse momento aqui que vamos ter juntos, por aquilo que temos aprendido. Peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, que o Senhor sustente cada uma destas queridas famílias, e que eles possam ser, ó Deus, sacerdotes dos seus lares nesses dias de pandemia. Que a graça do Senhor os alcance e que eles se tornem a cada dia bênção na presença do Senhor. Obrigado por podermos abrir a Tua palavra e estudar, e agora que estamos estudando a doutrina do arrependimento, ajude-nos, Senhor, a termos a sensibilidade de enxergarmos nossos próprios pecados e reconhecendo-os, deixá-los arrependidos para vivermos uma vida pura na Tua presença. Abençoe esta aula em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Por favor, orem por nós, nos ajudem na caminhada, não é? Assistam às aulas. Se você não assistiu a aula anterior, vá lá, assista essa aula. Alimente-se com a verdade para que você possa crescer no caminho, no conhecimento de Deus. Também nos ajude. Divulgue esta aula para outras pessoas, compartilhe com seus amigos, seus irmãos, seus parentes, seus vizinhos, ajude-os a enxergarem o que a Bíblia diz sobre esse assunto tão importante, que é o assunto do arrependimento. O nosso texto-chave está lá em Atos 3,19, não é? Acredito eu que você deve ter lido ou ouvido na aula anterior, mas lá diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e então venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É uma ordenança de Deus ali, né, através do seu servo: arrependei-vos. E nós já temos aprendido, irmãos, nesta aula, a doutrina do arrependimento, né? Nós já aprendemos que sem um arrependimento bíblico, ninguém vai chegar ao céu. Vimos também que a palavra metanoia, na última aula, não é, pegando a palavra do Novo Testamento, ela significa a mudança de mente. Mas não só isso, a ideia central é transformação. Então é uma transformação na mente. A pessoa entende o que é o pecado, que aquilo que ela fez é pecado, que a maneira de viver sem Deus é pecado. Que o pecado é uma ofensa a Deus, ela entende. Ela deixa de alisar o pecado. Segundo, é uma mudança nas emoções. Ela passa a odiar o pecado, sabendo que o pecado ofende a Deus e a separa de Deus na sua comunhão. E nas atitudes. Então, quando a pessoa entende o que é o pecado e passa a abominar o pecado, ela abandona o pecado, procurando viver uma vida agradável ao Senhor. E alguém já disse que onde não há transformação, é porque nunca houve arrependimento. Nunca houve. Alguns dos irmãos cumpriram a tarefa. Parabéns! Não é? Parabéns! Olha, eu fiquei muito feliz de ver alguns irmãos. Queria aqui cumprimentar o irmão André. O André me mandou no particular 6 evidências do arrependimento do ladrão da cruz. Excelentes! Parabéns, André! Continue assim, se dedicando e estudando a palavra do Senhor, tá bom? Foi uma bênção. E alguns de vocês, eu pedi para que apontassem alguns arrependidos nas Escrituras, não é? E vocês mostraram lá, por exemplo, Davi, lá no Salmo 51, né? E, aliás, o Salmo 51 vai ser uma das tarefas desta aula, que eu quero que vocês examinem. Outros mostraram uma mulher pecadora lá de Lucas capítulo 7, que chega aos pés de Jesus e derrama-se contritamente em busca de perdão, né? Outros mostraram o Zaqueu, lá de Lucas 19, e a evidência na vida do Zaqueu foi muito rápida e muito clara, né? Após
arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus, o Zaqueu logo quer restituir, quer abençoar pessoas, quer repartir. E o ladrão da cruz, lá de Lucas 23, não é? Lucas capítulo 23, o ladrão da cruz é o arrependido que reconhece a justiça da sua condenação, mas busca a salvação nos últimos momentos em Jesus, né? Então, esses foram alguns. Eu parabenizo a todos os que participaram. Se você não fez, faça, para você crescer no conhecimento de Deus. Eu aprendi no seminário uma maneira da gente memorizar, de certa forma, as Escrituras. Às vezes as pessoas reclamam assim, dizendo: pastor, eu tenho dificuldade de decorar versículo. Eu não acredito muito nisso, tá bom? Porque se esforçar, decora, nem que for um trechinho, mas vamos supor que isso seja verdade. Então, ao invés de você decorar um versículo, memorize onde está algum texto de determinado assunto. Por exemplo, esses 4 textos do arrependimento. Se você memorizar, olha, um está lá no Salmo 51, tem 2 no livro de Lucas, não é? Tem um no livro de João. Pronto, você vai se localizando nas Escrituras nesses assuntos que são tão preeminentes, tão importantes. Ok? Então, parabéns para quem participou aí. Uma pergunta importante, gente, para a gente introduzir, para a gente já dar sequência na nossa aula aqui. Como é que se produz o arrependimento na vida? Eu estou falando aqui não daquele arrependimento de você ter chutado o cachorro, aí você se arrepende, puxa, chutei o cachorro, não devia ter feito isso. Ou então você está indo no trânsito lá e o cara te dá uma fechada, você não fala, mas pensa um palavrão, por exemplo, aí depois você se arrepende. Não estou falando desse arrependimento. Eu estou falando do arrependimento no sentido de voltar-se para Deus, tanto de uma vida de incredulidade para uma vida de fé, quanto de uma vida de cristã, mas uma vida mais pura, uma vida mais santa, uma vida mais consagrada a Deus, o arrependimento que te leva a abandonar os pecados, verdadeiramente. Então, como é que se produz este arrependimento? Em primeiro lugar, esse arrependimento é um dom de Deus. Isso está na Bíblia. Atos, capítulo 11, versículo 18. E lá diz assim: ouvindo isso o quê? A pregação que eles tinham ouvido, não apresentaram mais objeções. E louvaram a Deus dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Preste atenção, Deus concedeu. E aqui tem algo muito importante que eu vou indicar já que você precisa fazer pelos seus filhos, pela sua família, talvez pelos seus vizinhos. Um outro texto que eu quero mencionar é 2 Timóteo 2, do 24 ao 26. Não é? Lá diz assim: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em quem a vontade dele estão presos. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Preste atenção no que diz o versículo 25. A ver se porventura Deus, note bem, lhes dará arrependimento. Querido, olha só que coisa interessante. Assim como a fé vem por ouvir a palavra de Deus e por isso é um dom de Deus, o arrependimento também. O verdadeiro arrependimento é um presente de Deus para a pessoa. Uma outra coisa importante, além de ser um dom de Deus, o arrependimento, não é? Deus produz ele, não é? Usando 2 recursos, basicamente. Primeiro, as Escrituras. Então, Deus vai produzir o arrependimento usando as Escrituras. E nós vamos ter 2 textos que mostram isso. Aliás, tem muitos, eu anotei 2. Primeiro, Jonas, capítulo de número 3. Diz a Escritura que Deus disse para Jonas: vai a Nínive e prega, dentro de 40 dias você será destruído. Jonas foi, né?
e pregou de manhã ao entardecer, dia por dia. E a Bíblia diz que eles ouviram essa curta mensagem, mas ela entrou como uma espada em seus corações. E a Bíblia diz que desde o rei até o mais miserável dos homens de Nínive e mulheres passaram por um arrependimento que foi considerado um dos maiores avivamentos espirituais em um país de toda a história. Mas foi produzido por Deus. Pela palavra de Deus. Segundo o texto, Atos 2, do 14 ao 38. Lá Pedro vai pregar um sermão, e é um sermão sobre arrependimento. Quando ele termina o seu sermão, diz as Escrituras, lá a partir do versículo 36, 37 até o 38, que aquilo queimou no coração daquelas pessoas. Ardeu no coração deles. Eles foram incendiados por dentro. E então, eles se arrependeram. Desesperadamente se arrependeram. Não é? Então, Deus usa, ao dar o dom do arrependimento, ao dar a bênção do arrependimento para uma pessoa, as Escrituras. Então, ela precisa ouvir o quê? As Escrituras. E na medida que ela ouve, o Senhor vai abençoando aquela pessoa, até que ela cai arrependida. Mas segundo, Deus usa o seu Espírito, não é? O Espírito Santo é um servo na obra da Trindade na vida de uma pessoa nesse momento. E aí nós vamos ter 3 textos, que eu vou indicar aqui, tem muitos, vou indicar 3. João 16, do 1 ao 11, lá Jesus vai falar sobre a sua ida para o céu e o envio do Espírito Santo à terra, para morar nos homens. E Jesus disse que o Espírito Santo vindo, ele operaria de tal maneira que ele convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Preste atenção, convenceria. E aí nós temos também Atos 16, 14. E ali nós temos um exemplo, né? Eu faço questão de olhar para a minha Bíblia aqui e ler esse versículo, que a Bíblia diz assim: e uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que falávamos. Preste atenção, o Senhor, o próprio Deus, usando o seu Espírito, abriu o coração dela para que ela compreendesse, não é, a palavra de Deus e se arrependesse. Aliás, ela foi uma das primeiras crentes da Europa, não é? Então, observe, o arrependimento é um presente de Deus. E Deus usa as Escrituras e o Espírito Santo para produzir este verdadeiro arrependimento na vida de uma pessoa. Então, aqui cabe uma aplicação especial. Você é pai e tem filhos. Irmão, você precisa orar para que os seus filhos se arrependam. Se arrependam da rebelião contra Deus. Se arrependam de uma vida impura. Se arrependam de não se dedicarem às Escrituras. Ore pelo arrependimento dos seus filhos, para que eles deixem o pecado e eles se voltem a Deus. Mas ore pedindo que o Senhor lhes conceda esse presente, essa bênção. Você é marido e a sua esposa não é convertida? Ore a Deus para que Deus dê a ela o presente do arrependimento. Você é patrão e seus funcionários não são convertidos? Ore para que Deus gere neles o arrependimento. E aí pregue a palavra. E aí, não é? Ore para que o Espírito Santo venha sobre eles e tome-os de tal maneira que eles sejam movidos em seu interior, enxerguem o seu pecado e venham se arrepender e crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Ok? Muito bem, seguindo a nossa aula então, lembremos, o arrependimento verdadeiro é uma ação ou uma graça do Espírito Santo de Deus, por meio do qual um pecador é humilhado em seu íntimo e transformado em seu exterior. É por isso que se diz, onde não há a transformação, nunca houve o arrependimento. O arrependimento verdadeiro acontece no coração, dentro da pessoa, e aquilo vem rasgando do interior para o exterior, e a transformação
ela será notada, ela será percebida, ela será sentida pelas pessoas que estão ao redor do arrependido. Não é? E pensando nisso, então, eu quero começar hoje, e só vou começar mesmo, tá bom? Eu quero indicar para a gente aqui alguns componentes especiais que configuram o verdadeiro arrependimento. Eu quero que você não tenha mais dúvidas sobre isso. Nós vivemos em uma época, meus irmãos, em que muita gente está se dizendo evangélica. E cada dia que passa são escândalos e mais escândalos. Vergonha e mais vergonha. Igrejas que têm nome de cristãs, mas você entra dentro, é uma boate, não é uma igreja. Porque lá não tem arrependidos. O verdadeiro cristianismo é a união dos arrependidos, das pessoas que se converteram e que vivem uma vida de arrependimento, que, como os puritanos do passado, elas olham para si e elas clamam a Deus e elas vivem uma luta diária, não é? Buscando de Deus a graça para uma vida santa e pura. Então, o verdadeiro arrependido, ele tem alguns componentes na sua vida. Em primeiro lugar, e nós vamos ver só um hoje, não é? Dentro da nossa aula, tá? Primeiro, clareza quanto ao pecado. O arrependido, meus irmãos, ele entende o pecado, ele percebe o pecado, ele enxerga o pecado. Ainda esta semana que se passou, nós recebemos uma visita em casa de uma pessoa que é crente em Jesus, e ela disse assim: olha, pastor, a primeira vez que eu tive contato com o evangelho, eu vivi em pecado. Mas aí, na medida que eu ouvi o evangelho, não é? Na medida que eu entendi o evangelho, e a primeira coisa que eu percebi é que a minha vida de amaziado, aquilo era pecado. E sabe, irmãos, a gente não falou com essa pessoa sobre isso enquanto não terminou o evangelismo. Mas alguém falou. E quem é que falou? O Espírito Santo de Deus. Então, a pessoa arrependida, ela tem clareza do que é pecado. Não é? Por quê? Porque os seus olhos se abrem, conforme Atos 26, 18. Olha só, os olhos se abrem. Eu peço que você confira nas escrituras aí para eu ganhar tempo. A pessoa, ela cai em si. Você se lembra do filho pródigo? Diz a Bíblia lá no capítulo 15, versículo 17, e caindo em si o pródigo. E 1 Reis 8, do 46 ao 48, quando Salomão falava de um possível afastamento da nação de Israel, Salomão disse assim: quando vocês estiverem longe e tornarem em si, ele está falando do arrependimento, então Deus vos acolherá. O que isso significa, gente? Significa que uma pessoa, antes de vir a Deus, deve primeiro encontrar-se com seu próprio pecado. Deve enxergar seu próprio pecado. Segundo, significa reconhecer que é o seu pecado e reconhecendo o que é o seu e o que é o seu pecado, reconhecer e conhecer a praga do seu coração antes de ser humilhado por ela. Resumindo, a pessoa ouve a palavra, entende o pecado, entende o seu pecado, aí cai de joelhos diante de Deus, clamando por misericórdia. Não é? Duas coisas importantes aqui. Primeiro, a luz. Antes de Deus criar qualquer coisa, Ele criou a luz. Ele disse: haja luz. Olha que coisa interessante. E João capítulo 3, versos de 20 a 21, Jesus disse a Nicodemos: olha, o pecador, muitas vezes não, o pecador não quer vir para a luz, para que suas obras não sejam manifestas. Perceba, então a primeira coisa que Deus criou foi a luz. A primeira coisa que deve haver em uma pessoa arrependida é a iluminação. Ela vê seu próprio pecado. E quando a pessoa vem para a luz, ela enxerga, ela tem um encontro com o seu próprio pecado. Por isso que Isaías, quando viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, caiu dizendo: ai de mim, que sou um pecador. Segundo os olhos. Mateus 7, 22 e 23 diz que se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Por quê? Porque os olhos são a lâmpada do corpo. É como se ele fosse uma clarabóia, não é? Um acesso onde a luz vai entrando ali. Os olhos são feitos tanto para ver como para chorar.
Mas antes de chorar nosso pecado, é preciso vê-lo. Logo, onde não há visão de pecado, também não há lamento de arrependimento. E Deus é tão bom que nos ajuda a enxergar o pecado, para podermos nos arrepender. Não é? Deus é maravilhoso. É por isso que Ele usa a palavra. E a palavra diz ela mesma, lâmpada para meus pés é tua palavra e luz. Então a palavra mostra para nós o pecado. A gente se arrepende, ganhando isso como presente de Deus. E aí o perdão vem e o refrigério acontece na nossa vida. Vamos terminar a aula de hoje. Então hoje, o que nós fizemos? Nós relembramos que metanoia significa mudar de mente, mudar de vontade e mudar de atitude. É um novo rumo na vida. Correto, gente? Segundo, vimos alguns textos que os irmãos compartilharam sobre o arrependimento. Não é? Mais uma vez, eu os parabenizo. E aprendemos duas verdades sobre o arrependimento. Que ele é um dom de Deus e que Deus usa recursos poderosos, a Bíblia e o Espírito Santo, para gerar o arrependimento. E vimos o primeiro grande item na vida de um arrependido. É a clareza quanto ao pecado. Por isso, gente, que quando eu percebo uma pessoa que diz crente, mas vive no pecado, eu fico pensando assim, essa pessoa não sabe o que é conversão. Porque ela não enxergou nem o pecado, que é o primeiro passo. Entende? O verdadeiro arrependido, ele vê o pecado, o abandona e muda de vida. Atividade da semana. Tem duas. Por favor, faça, pro bem da sua alma, tá? Primeira, faça a leitura do Salmo 51 com calma. Liste deste salmo os ingredientes de um coração arrependido e compartilhe no grupo. Vamos ver. Eu quero ver quantos ingredientes de um coração arrependido nós encontramos naquele salmo. Tem bastante, hein? Vamos ver lá. Vai lá, Andrezão, ó. Manda bala aí. Ricardo, tá bom? Capricha lá. Segunda atividade. Faça um exame pessoal da sua vida. E identifique pecados que precisam ser deixados. Ore por eles. Veja-os como destruidores. Clame a Deus para deixá-los. Amém? Desejo que Deus te abençoe e que essa aula seja uma bênção na sua vida. Se tiver alguma dúvida, me chama no particular. Eu posso tirar lá. Vamos deixar o grupo para a gente fazer a atividade. Tá bom, gente? Deus abençoe e até a próxima aula.